Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Sala 2. E eu sou o Marcelo, e não, esse ainda não é o podcast de Boku no Hero. Aqui é o Marcel e... Simão, fantasma budão! Não entendi essa referência, mas tudo bem. Meu Deus. Cancela o podcast que o cara entendeu a maior referência de filme brasileiro do mundo. Rapaz, eu sou velho, eu tenho 18 anos, já tô esquecendo Sério, as cara, coisas. eu tenho 20 lembro, porra. Você é um 20 conservado. Totalmente aqui trabalhado na memória, quase um elefante. Então, senhoras e senhores, eu acho que a gente nem deu pista do que vai ser. Esse podcast vai ser sobre filmes brasileiros. É basicamente isso, sobre filmes brasileiros. Totalmente sortido. Aí- Não é aquela tabelinha de sempre, né? Que é o Alta Compadecido, Tropa de Elite, Cidade de Deus. Não, gente. Tem muito filme bom que a galera não sabe ou não lembra. Exato, nós vamos aproveitar que o Contrato Vitalício estreou nos cinemas e a gente não viu ainda, infelizmente, para poder trazer essa pauta para vocês. E a gente vai dividir em duas partes o programa. A primeira a gente vai falar dos filmes da nossa infância, né? Mais marcaram quando nós éramos pequenos. E vamos falar depois de filmes para as pessoas que dizem que brasileiro só faz filme merda. E a gente vai provar que não. Então, antes disso, vamos para uns recadinhos bem rápidos e vamos nessa. Então, senhoras e senhores que estão escutando nesse momento, vocês já ouviram falar do Cine Joia? Comenta aí. Não, sim. Então, se você não ouviu falar do Cine Joia, então eu recomendo ouvir falar dele. Porque o Cine Joia é o melhor cinema da Zona Oeste ou Zona Sul, dependendo de onde você mora ou da unidade que você mora mais perto. Pelo da Zona Oeste, que é o cinema que nos patrocina, que é o Cine Joia do Rio Shopping, ele tem o preço mais acessível da região. Enquanto você vai na Barra ou no Tanque, você paga ingressos de R$14 ou de outro lugar, esse preço. No Cine Joia você só paga 10 conto, cara. 10 conto. Você pega a nota de 10 dá na mão da pessoa esse ano. Em outros filmes, que são cineclubes, já filmes mais antigos, além de você ver um filme clássico, e sempre é um filme bom, porque o Cine Joia não bota filmes ruins em sua programação, você só paga 4 conto, velho. Só 4 conto. É quase a passagem, é só 20 centavos mais caro que a passagem. E lembrando que lá passa muito filme que não é muito comum dos grandes cinemas, né? Filmes mais independentes, antigos. Você vê que filme brasileiro passa pra caramba lá, de um circuito que normalmente não tem em cartaz no grande cinema, então vale muito a pena você conhecer para quem gosta desse tipo de filme e quem gosta também de blockbuster em geral. Passa lá os grandes títulos, a gente fez inclusive o sorteio do Procurando Dory recentemente que passou lá, e a gente faz esses sorteios aí quase todo mês, às vezes mais de um por mês. Já teve gente que ganhou 3 vezes, cara, não dá mole, porque como a gente tem pouca gente curtindo a página, é muito mais fácil de você ganhar. Então, se você entrar lá, curtir a página do Cine Joia, curtir a página do Sala 2 e compartilhar o sorteio que a gente fizer, já tá concorrendo, cara. É só fazer esses pequenos requisitos. Eu sempre deixo todas as informações na descrição do vídeo aqui no YouTube do podcast, inclusive o link também para quem quiser baixar, né, e ouvir ele durante alguma jogatina, alguma outra coisa, tá aí embaixo. E no site, nosso site é o Sala 2, se você não conheceu, a gente tem também a versão em áudio para você ouvir no celular. Então dá uma olhadinha aí que tem bastante coisa para vocês. E a gente tem vários conteúdos aqui no YouTube. Para quem tá vendo aqui o canal do Sala 2, a gente tem programas em vídeos como o Barra Falada, a gente tem transmissões ao vivo semanais que a gente fala de mangás, o nosso querido Na Fila, e tem algumas coisas extras que de vez em quando a gente faz aqui, os próprios sorteios são no canal. Então conheça todos os nossos social medias para você participar de tudo que a gente faz e ficar de olho. Exato. E não esqueça de conhecer o canal do nosso querido parceiro Dudu Flix, Dudu Cabral. Um abraço, Dudu Cabral, se você está escutando esse podcast. Que é sensacional esse canal. Só falta vídeo, né, Dudu? Estamos esperando. Enfim, vamos ao podcast.
filmes da nossa infância brasileiros, é assim, tem uma galera aí enorme. Novamente, os dinossauros aí na internet dos podcasts brasileiros, eles sempre falam de filme da Xuxa, com Sérgio Malandro e tal. Cara, na nossa época, o filme brasileiro tinha uma categoria chamada Filmes do Didi. Didi Mocó, o do Trapalhão, que eu acho um cara foda demais. Por quê? Porque ele era um dos personagens dos Trapalhões, né? Clássico aí, a gente não chegou a acompanhar tanto assim, né? A gente viu bem pouco. Mas quando ele se separou, né? Que o pessoal morreu, infelizmente, a maioria deles. Ele criou a Turma do Didi, que era um negócio à parte, que tinha outros personagens que pra mim eram tão icônicos quanto os outros. Já tinha o Jacaré, tinha uma galera, até o Dedé entrou depois, todo domingo lá pra deixar nosso almoço muito mais feliz. E tinha os filmes que o Didi fazia, né? Clássicos e clássicos. E eu falei na abertura aí que o senhor não reconheceu, mas acho que pra mim é o meu filme favorito de Didi, que é Didi e o Fantasma Bundão, ou o Fantasma Simão, não lembro. Que era o Didi, ele era tipo o chofer de uma família de ricaços. E aí eles vão passar um final de semana acho que num castelo que o cara comprou, né? E inclusive acho que foi gravado em Itaipava, aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro. Eu vi esse papo aí quando era criança. E o legal desse filme é que o Didi, né, ele é amigão da criançada, né, dos filhos desse ricaço aí. E aí, durante o filme, né, eles acham um fantasma dentro desse castelo, que é um fantasma do Simão. Simão, que é aquele ator que faz o Sargento Pincel, aquele figura carimbada na turminha do Didi. E, cara, muito engraçado, que o Didi fica tirando sarro do fantasma, ao mesmo tempo que ele fica com medo, sabe? E o cara... Era tipo assim, a qualidade, né, dos efeitos especiais era tipo do olhinho, né? Ainda mais que ele era verde. Nossa, dava um medo. Eu ficava cagado vendo esse filme. Por mais que o Simão fosse... Você se cagava, né? Você peidava, você cagava lá. Você vai, pô, filho, você cagou. Eu falei, meu pai tava com medo, velho. Por mais que fosse comédia, o Simão é mó cool guy. Tem um momento no filme que eles estão no cinema e ele começa a se disfarçar, tá ligado? Tipo assim, ele fala pras crianças, olha, criançada, se vocês me virem, eu vou fazer, acho que é uma cruz, o sinal, né? E, tipo, no meio do filme ele vai e faz uma cruz, então na hora que ele sai da tela do cinema, o pessoal sai correndo. E tem um momento que aparece um famoso, acho que não sei se era Angélica, Luciano, sei lá, um famoso aí da Globo da época, que ele tava fantasiado, disfarçado, né, desse famoso, e dava autógrafo. Cara, era muito maneiro esse filme. E tinha piadas icônicas, né? Porque teve uma hora que o Didi tacava o relógio da janela. E Didi, tá maluco que você tacou o relógio da janela lá? Porque eu queria ver o tempo voar. Era cada coisa maravilhosa que deixava todo domingo que passava na temperatura máxima. Eu doido pra ver esse filme, não importa onde eu estava. Era muito bom, cara. Você não viu esse filme, velho. Não é possível, tu não viu esse filme. Eu devo ter visto, mas eu não lembro, cara. Eu acho que os Trapalhões, né, agora levando o old school, lembra muito o Monty Python brasileiro. Ele é o Monty Python brasileiro. Eu agora deu uma nostalgia aqui, cara, falando de Didi. Eu lembro, realmente o que você falou fez sentido. Falando de Didi, eu tenho que falar do melhor filme do Didi de todos os tempos. Nosso querido Renato Aragão fez essa pérola do cinema brasileiro, que pra mim é um dos filmes que eu mais lembro da minha infância, que é Didi Quer Ser Criança, que é maravilhoso. Ele acontece no melhor feriado, entre aspas, né? Porque não é feriado, mas toda criança mata aula nesse dia, que é o dia de São Cosme e Damião, o famoso Halloween brasileiro, em que a gente sai na rua pedindo doce pra todo mundo. E, cara, sério, é minha infância aquilo. Eu lembro de mim, em Jacarepaguá, andando nas ruas e pedindo doce nas casas, cara. Que as pessoas não se vestem de fantasma, mas vão na macumba. Eu já peguei. Exato, com certeza. Também, quem nunca? Esse filme, primeiro que esse filme não poderia sair hoje em dia. Porque o Didi, ele come um doce que ele vira criança, um doce mágico, e ele se apaixona por uma garota. Ou seja, você vê um velho se apaixonando por uma garotinha, por uma criança. Mas depois o Didi volta a ser adulto, e a garota que come doce, ela vira adulta e eles vivem felizes pra sempre. Mas isso é muito errado. A mulher pra ficar com ela, cara. Isso é muito escroto, velho. Eu não lembro se é ele ou se é o amiguinho dele que virou adulto no final. Eu só sei que é basicamente isso o filme, cara. E é sensacional. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso.
Por favor, vejam o Didi Quer Ser Criança, é Cara, uma pérola. tem uma parte do filme muito foda em que ele recebe, né, São Cosme e Avião na casa dele e ele começa a botar açúcar no pão. Aí, você tá botando açúcar no pão? Ele não, eu troquei o nome dos potes pra confundir as formigas. Olha só que nível. Ele Exato. trabalha na sua complexidade de piadas, cara. Era muito bom esse filme. Eu lembro que ele pegava uma pipa, ele caía do telhado. E tinha o empresário Exato. mal que queria dar pirulitos industrializados que deixava a língua azul pras crianças. Cara, esse filme é maravilhoso. Por favor, vejam Cara, esse eu filme. tenho uma história triste relacionada ao Didi. Eu acho que eu já falei isso em algum lugar. Eu queria muito ver o filme do Hulk. Aquele primeiro filme. Ah, já falou isso algumas Cara, vezes. eu sempre falei que Algumas queria ver o vezes. filme do Hulk. Eu fui lá ver o filme do Hulk, eu não podia, que eu não tinha idade. E ao invés dos caras deixarem eu ver porque eu tava com meu pai, não. Você vai ver Didi, o Cupido Trapalhão, que eu gostei, que é um filme muito legal. Que é uma versão Romeu e Julieta, só que ninguém morre, no final fica tudo bem. E é maneiro, o Didi, tipo assim, o Didi tá ali tentando juntar o casal, mas é altas confusões na mansão dos milionários, cara. É maneiro esse filme. Cara, Didi ele é um mega comediante brasileiro. E ele também foi o autor da nossa infância, praticamente. Eu não sei. E sabe quem mais? No Fantasma Bundão, ele consegue ficar com a Ivete Sangalo, velho. Pra você ver como é que o Didi não dá mole. Pipa do vovô ainda sobe, rapaz. Eu tenho que, além do Didi, nós temos que citar outra pessoa que também fez as nossas infâncias, que é a nossa querida Xuxa. Xuxa que começou fazendo os vídeos adultos, depois passou para fazer criança, falou senta lá, Cláudia, e acabou sendo Xuxa só para baixinhos. Eu não vi muitos filmes dela, não. Eu só vi um que eu não lembro direito, que era aquela porra daqueles duende lá. A Xuxa lá no mundo da maconha. Que ela sempre tinha duende, cara. Exato! Começando por Xuxa e os Duendes, cara, que é um clássico também. Xuxa e os Duendes é maravilhoso. E nós tínhamos sempre o mesmo vilão da Xuxa. Em todos os filmes é o mesmo vilão. Que é praticamente o Zé do Caixão, cara. É o Zé do Caixão com outro ator, se eu não me engano. Mas, cara, sério, esse filme é maravilhoso. O 2 mais do que o 1, porque eu não lembro direito a trama. Faz muito tempo que eu vi esse filme. Mas eu lembro que quando eu ficava. Eu sou uma pessoa doentinha, gente. Então, todos os ites que vocês conseguiam pensar: bronquite, sinusite, rinite, eu tenho. E quando eu tinha crise de bronquite, eu tinha mania de alugar o X-Duendes 2 e comprar um joelho, o famoso joelhão aqui no Rio de Janeiro, pra ver em casa enquanto via Xuxa dos Duendes, e isso alegrava a criancinha que tinha bronquite. E Xuxa dos Duendes é maravilhoso, cara. Eu lembro que a Xuxa, por ela ser a rainha dos baixinhos, ela tinha que botar as cotas do filme dela. Aí o garoto negro, tinha a garota muda, aí a Xuxa fazia lá linguagem de sinal, não sei o que, aparecer legenda e imagem. Tinha a parceirinha da Xuxa, né, que era o público infantil. E tinha a Xuxa que ia pra baixo, passava por baixo da ponte, aí tinha os duendes, aí tinha o cara do mal que queria... Era tipo uns Smurfs, só que em real life, entendeu? E esse filme é maravilhoso. Por favor, vejam esse filme. Eu gostava muito da Xuxa. Vamos considerar filme, né? Que era o que nem você falou, só pra baixinhos, que eu tinha a coleção inteira, cara. Eu parei acho que no circo, quando eu comecei a encher o saco, que inclusive tinha participação do Didi aí. Didi era o palhaço, o famoso palhaço Cara, trabalhota. muito maneiro, eu adorava ver as musiquinhas e... O que seria pra hoje em dia a galera com a galinha pitadinha, pra gente era a Xuxa. Era muito legal. Cara, Xuxa é a nossa infância. E eu quero lembrar de outro filme que também é sensacional, que é Xuxa Abracadabra. Você lembra desse filme, Marcelo? De nome. Mas tenta me refrescar a memória aí. Então, Xuxa Abracadabra é um filme em que a Xuxa, ela entra num mundo mágico e vai pro mundo dos contos de fada. Então lá tem o Pinóquio, lá tem a Cinderela, tem a Bela Adormecida, tem a Bela e a Fera, tem todas essas coisas infantis, João e Maria, nesse mundo. E tem o vilão, que é tipo de novo, o Zé do Caixão, que quer acabar com esse mundo de fantasia, de Xuxa e Abracadabra. E esse filme é tipo um Once Upon a Time / Fábulas das antigas. E é muito maneiro. E eu lembro até a musiquinha, que é Abracadabra, e o toque vira mágica, acredite. Caralho, eu lembro que eu vi esse cinema, mas eu não lembro de nada dele, cara. Foi apagado, obliterado da minha mente. Não lembro um segundo desse filme. Eu lembro que eu vi esse filme no famoso Center Shopping. Eu nunca fui no Center Shopping. E você se conseguiu um jacaré pagualense e nunca foi no Center Shopping. Você foi aonde, Marcelo? Eu só fui no Cine Joia! Exato! O melhor cinema da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E cara, voltando pro Abracadabra um pouco,
só tinha ator pica fazendo o filme. Tinha fazendo a madrasta malvada do filme da Branca de Neve. Nós temos Cláudia Raia, rapaz. Eu lembro disso, caraca. Leandro Hassum fazia o Barba Azul. Cara, só tinha ator sinistro fazendo o filme. Só tinha nego de história, tá ligado? E esse filme realmente é sensacional. É maravilhoso. Veja o Chupa Cadabra. Tínhamos também Floribela, que chegou a ter um musical. E Floribela é maravilhoso. Eu nunca fui fã de Floribela. Você nunca viu Floribela? Como assim, cara? Nossa, que vacilo. Você é um vacilão. Vacilão, cara aí. Quando chega Floribela, a alegria se desperta. O mundo todo cria asas e todo mundo quer voar. Olha só, isso aqui é minha infância, rapaz. Nós temos a primeira heroína brasileira de verdade, da Várzea, que é Tainá, Marcel. Como esquecemos de Tainá? Caralho, você nunca viu Tainá? Tainá chovia nas minhas aulas de biologia, de ciência sobre o meio ambiente e a Amazônia, com a nossa pequena Enzinha, que tem um parceiro macaco, e no segundo filme tem um parceiro cachorro. É que eu sempre fui chamado de Tainá porque eu pareço um índio e tinha um cabelo parecido com o dela, só que eu nunca vi a porcaria do filme. Cara, esse filme é maravilhoso, até porque é legal o filme, porque além de ter a Tainá, que é uma personagem que veio de uma tribo indígena, realmente. Ela não tem nada, ela não tem dinheiro, ela não tem, sei lá, coisas, PS3 em casa. Nós temos um garoto, que geralmente é o parzinho dela, o ajudante dela, que é um cara que vive na mordomia, Rio de Janeiro, São Paulo, da cidade. E eles, vamos poluir, não sei o que, sei lá, os animais não ligam pros animais. E ele tem esse choque de culturas, realmente. E ele vê que não é assim, que tem que dar valor à natureza, não sei o quê. Então, pra criança, cara, é uma história muito maneira. Pra você realmente se conscientizar sobre o nosso meio ambiente, né? A nossa fauna, a nossa flora, que são tão importantes e a gente dá tanta pouca importância pra ele. Sabe um filme que eu lembrei de animação, que passou, mas eu não lembro muito bem? O filme da Turma da Mônica, do Gibi. Com certeza, Turma da Mônica. Como é que era? Eu não lembro. Sinceramente, eu também não lembro direito, mas eu lembro que eu via muito no Cartoon Network, às vezes passava em filme, e eu achava incrível, porque Turma da Mônica é o melhor quadrinho brasileiro que tem, cara. Desculpa, mas é verdade. Os desenhos eram muito legais, cara. Eram muito legais. Fizeram nossa infância, né? Com certeza, cara. Eu tinha assinatura, porra, eu lia direto, mas o desenho era muito divertido, cara. Era muito bacana de assistir. E teve o filme, né? Só que infelizmente eu não lembro. Eu lembro que era Cine Gibi o nome, tinha, sei lá, 1, 2, 3, 4. Não sei se era uma coletânea de episódios ou se era um filme mesmo. Eu não tenho certeza, gente. E infelizmente, essa nova geração nunca vai poder ir, na verdade, no Parque da Mônica, que é era o melhor parque que existia na face da Terra. Infelizmente, Deus queira, momento de silêncio pra eles. Foi embora, morreu. Saudades, Parque da Mônica. Então, vamos para o segundo bloco, falando sobre filmes. Pra quem diz que o brasileiro só faz filme merda. Exatamente. É festa todo dia, é só felicidade. A festa tá bonita, não tem hora pra acabar. Você tá convidado, vem com a gente dançar. E vamos conversar aí, eu acho melhor dividir esse filme em 3 blocos, 3 partes. Olha só, divisão da divisão. Vamos falar dos filmes de comédia, depois nós vamos falar dos filmes policiais, né, filmes de favela, que tem muitos, e depois vamos falar dos dramas brasileiros, que são excelentes. Tem filmes realmente muito bons. A comédia brasileira, ela tem uma fórmula bem básica em filme. Normalmente é um cara, um brasileiro médio aí, ou a classe alta, que se mete alguma parada com sacanagem. Ou é romance, ou é traição, sempre tem uma parada dessa. E tem toda uma tramóia de fundo. E essa é a fórmula básica que a galera vê nos filmes nacionais de comédia. Mas tem alguns que fogem um pouco. Como, por exemplo, é o nosso querido Até que a Sorte Nos Separe, que é um filme que Leandro Hassum, esse monstro sagrado da comédia brasileira, um cara que eu sou muito fã, ganha na loteria e mostra como se perde dinheiro rapidamente. Tá certo? Teve
ótimos filmes. O terceiro saiu tem pouco tempo, acho que foi ano passado, 2015, que é muito divertido. Sim, que ele falha o Brasil, ele não contente perder na loteria, dando seu dinheiro, ele falha o Brasil. A famosa crise, ele justifica que foi ele que criou. Eu acho muito engraçado, né, todo o contexto e tal. E engraçado que no filme, no terceiro, tem o filho dele é youtuber e paga o casamento da filha com os tutoriais de Minecraft. É totalmente condizente com a realidade. Sensacional. Eu acho muito bom esse filme. E o Leandro Hassum, ele também não tá por fora dessa aí não, porque ele, é claro, ele é um puta monstro da comédia brasileira, porque ele cresceu lá no Zorra Total e no stand-up dele e tudo mais. Leandro Hassum, ele fez o melhor show de comédia. Cara, o show de comédia que eu mais assisti na minha infância, que é o Nós na Fita. O Nós na Fita é um dos melhores shows de comédia que eu já vi, cara. Tecnicamente stand-up que eu vi na vida. Com certeza. Cara, quem não lembra dos palavrões? Vai tomar no cu. Quem não lembra? Oh, foda-se é um palavrão que te liberta, que você pode falar assim, alguém tá te enchendo um saco, você, aquela menina que você chega naquela menina que você tá gostando, e ela fala não, o que você faz? Você chora? Não, vocês fazem o quê? Ah, gatinho, não vai ficar comigo não, é? Foda-se! Cara, sério, você não lembra disso? Você não lembra do Leandro Hassum falando de como é um comentarista de carnaval? Carnavalesco. Pra ele justificar o enredo dele, vale qualquer coisa, quer ver? Estamos aqui com o carnavalesco da Unis do Cubango, Leandro Hassum. Leandro. Olá, Márcio. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, sempre dando essa moral pra nossa escola. Esse ano a escola vem bonita, vem alegre, animada, com muito brilho, e a gente vamos vir para ganhar. Tá certo, Leandro. Umas perguntinhas. É um prazer. Essa ala toda de amarelo... Não, isso não é amarelo, não. Isso representa o ouro das praias mineiras numa viagem mística de Napoleão, quando se encontrou com Dom Pedro, cruzando o deserto Saara, buscando Gedel, falando da vinda Brasil, traçando para entre isso e a Mata Atlântica, ou seja, os Ebaluaes, a Fochés, Oxóssi e o Pai Eterno, na busca incansável do eu, do mito, do centro da Terra, ou seja, Power Rangers. Realmente é um enredo muito claro. É um enredo coerente que busca a excentricidade do nada, assim, buscando não sobre a linha do Equador, fugindo de tudo, buscando o alguma coisa. Ou seja, os Ebaluaes do Oxóssi, ó Clara Nunes. Isso na primeira ala? Não, no primeiro carro, só naquele carro ali. Você pode repetir essa explicação? Não. Porra. Essa outra... Mais uma perguntinha. Essa outra ala toda de vermelho... Ei! Isso não é vermelho não, querido, isso é magenta. Tá, mas essa outra ala toda de magenta é por quê? É porque eu gosto. Ele falando sobre Senhor dos Anéis, né? Que eles estão no reino de Rivendell, buscando a espada de Rivendell para subir do cavalo de Waka Waka. Waka Waka e salvar todo o reino de Splendor. É muito bom isso, cara. É muito bom. Cara, eles zoam Nilópolis e Niterói, cara. É sensacional. Tem coisa mais carioca do que isso. Olha lá Niterói, lá no shopping. Chega lá no Barra Shopping. Alô, Niterói! É, cara, muito bom. E, tipo, foi de fato o primeiro stand-up que eu vi, cara. Eu tinha esse CD, eu via várias vezes e depois que eu conheci o mundo da comédia, eu tinha um stand-up que eu vi do Comédia em Pé, né? Que era muito foda e depois eu comecei a abrir pro stand-up brasileiro. E foi Nós na Fita, cara. Essa é a dupla que vivia fazendo Zorra Total. Teve os caras de pau brasileiros, né? E fizeram até um filme que eu não vi todo, vi só o começo. Não sei se é bom de fato. E, porra, cara, eles estão enraizados na comédia brasileira, não tem como fugir disso. Exato. E sem, nós não podemos falar de Nós na Fita sem falar de outros gigantes da comédia brasileira, que são os melhores do mundo. Cara, os melhores do mundo são sensacionais. Eles são o melhor grupo de comédia brasileira atualmente, e eu não falo isso da boca pra fora. Todos os sucessos, todos os programas, todos os espetáculos deles foram sucesso. Você lembrar de Notícias Comentadas, você lembrar de Irmão Noteu na Terra de Godard, você até lembra de Sexo na Cidade. Porra, Irmão Noteu na Terra de Godard é um dos melhores espetáculos que eu já vi na minha vida. Eu tive a oportunidade de ver ao vivo e é absurdamente genial. Irmão Noteu na Terra de Godard. Que ele é filho de Olonéia e irmão de Micalateia. Cara, que fantástico. Eu adoro, porque
Eu adoro a comédia brasileira, cara. É tanto espetáculo bom, é tanto show bom, é tanto stand-up bom que a gente tem, sabe? É muito rico, sabe? Porque o Brasil é tão diverso, tem todo tipo de coisa que a gente pode abordar. E a comédia aqui não perde pra isso, sabe? Tem, como eu falei, aqueles filmes que são bem clichê, mas o resto, esses que a gente tá citando agora são incríveis, é muito fora da curva de bom, sabe? Com certeza. Até porque Até que a Sorte Nos Separe é a primeira trilogia brasileira, né? Só que orgulho. É verdade, primeira trilogia, né, cara? Olha só, Será que Rapaz e o Nolan, trilogia? por favor, vejam, voltando ao Melhores do Mundo, vejam o Melhores do Mundo, cara. Porque, sério, vejam Sua Irmã Não Tem Terra de Godard. Tem no Netflix. Vocês vão ver Corre Negada. Vocês vão ver, ela não tá fazendo nada. O Zé chegou pra mim e falou, vamos libertar as cabras? Eu falei, vamos. Cara, tem no Netflix aí, quem quiser, não tem desculpa pra não ver, cara. Se brincar deve ter inteiro no YouTube. Exato. Corre atrás que vale muito a pena. Vejam os 3 espetáculos. Notícias comentadas, né? Não? Esse eu não vi. Não lembro. Esse aí eu não posso dar desculpa, tem que ver. Cara, Notícias Comentadas emplacou Joseph Klimper. Quem esse não aí lembra é de muito Joseph bom Klimper? demais. Joseph Klimper que lançou os Melhores ao Mundo ao estrelato, né? Porra, era toda semana no Zorra Total tava lá, né? Zorra Total, Altas Horas, Programa do Faustão, qualquer lugar eles estavam lá. Então, continuando nas comédias brasileiras, vamos para... Eu vou falar de um filme que é da minha adolescência, na verdade, e é meio errado ser da minha adolescência, porque é pra maiores de 18 anos. Olha só, não é nada que vocês estão pensando. O nome do filme é Cilada.com, que ele entra nesses filmes que eram séries brasileiras e viraram filme, como o Meu Passado Me Condena, mais recentemente Vai Que Cola, exato. E, velho, Cilada.com, eu ri muito, cara, eu ri muito. Porque é a história de um cara que trai a mulher. E a mulher dele resolve se vingar postando um vídeo na internet em que ele demora nada mais nada menos que 3 segundos durante o sexo. E isso viraliza. E todo mundo sacaneia ele. E tem essa jornada do cara tentar se provar que é melhor. E ele conhece o Marconha, que virou o apelido de um colega nosso que já apareceu em podcast, que vocês sabem quem é. Só juntar os pauzinhos. Olha só. Olha só, parecido, hein, gente? Marconha, Marquinhos alguma coisa, olha só. É só você, né, fazer esse jogo de cintura, dar um Sherlock Holmes. E tem cenas maravilhosas, que é o Marconha tentando fazer a sex tape deles dois. E ele peida, já cheio de vela, tá ligado? Ele peida. E faz tipo foguinho assim. Cara, é sensacional. Vejam o Cilada.com, que é muito bom. Por falando do Vai Que Cola, cara, eu não sou muito fã da série porque eu não vejo tanto. Eu vi alguns episódios que eu adorei, cara. É tipo assim, pra mim é o All New Toma Lá da Cá, né? Porque o Toma Lá da Cá é um All New Sai de Baixo. Só que Sai de Baixo não foi muito da nossa época. A gente era bem criança quando passou. E o Toma Lá da Cá, cara, era uma série fantástica brasileira, muito foda. Com um grande elenco lá, Miguel Falabella. E era foda demais, com a diarista. A Globo teve 2 anos aí, 3 anos que só passava série foda terça-noite e quinta-noite. Era fantástico. E o Vai Que Cola pra mim é um resgate disso tudo, né? Ela passa no Multishow, acho que até hoje, com o Paulo Gustavo, né? Que é fantástico e grande elenco aí, parafraseando Faustão. Mas teve um filme que eu achei muito legal, um filme super divertido. Não, eu não sei se você sabe, desculpa te cortar, Paulo Gustavo não era pra ser do elenco fixo, ele era pra ser só um convidado. E o nego gostou tanto dele que ele virou um do elenco fixo praticamente do Vai Que Cola. Ele é o protagonista, só que ele não aparece todo episódio. Mas ele é muito divertido, muito engraçado, cara. Eu adoro esse cara. Esse filme, cara, pra mim é tipo um Deadpool, tá ligado? Brasileiro, porque ele sabe que ele tá no filme, e de vez em quando ele vai falando com a gente. É muito engraçado, cara, é muito divertido. Eu não sei se já tá disponível aí pra algum tipo de streaming, mas, cara, dá uma procurada que vale muito a pena. Não só o Vai Que Cola em si, a série, mas o filme é muito engraçado, cara. Eu adorei ver no cinema, divertido pra caceta. E é tipo uma origem, tá ligado? Explica como é que o Paulo Gustavo se enfiou naquela pensão lá que ele mora com o pessoal todo. E pra quem gosta do Paulo Gustavo, se não gostar, nós temos também aquilo que praticamente botou o Paulo Gustavo nas telinhas, né? Que é o Minha Mãe é uma Peça, o filme. Minha Mãe é uma Peça fantástica. É maravilhoso esse filme, cara. Eu me mijei de rir do início ao final. Aquela, né, gente? Ou então conhece uma mãe tipo aquela. Com certeza tem uns homens igual aquela, cara. Todas as mães brasileiras são iguais, só mudam de casa. Eu acho que pra finalizar, eu quero falar da comédia deles aqui, que é a mais antiga, mas é a melhor, na minha opinião. O Alto da Compadecida. Para lá, porque eu tenho vergonha mais pra ver isso. Você não viu esse filme, cara? Cara, o Alto da Compadecida é um filme que ele traz à tela
dos melhores peças e livros brasileiros, que é o Auto da Compadecida, que é a história de dois caras, eles são trapalhões, na verdade, né? Eles são trambiqueiros que só pensam em ganhar dinheiro. Eles pensam em várias formas de ganhar dinheiro. Ele se passa no Nordeste, quando tinha a época do cangaço, inclusive. Tem o senhor da parte do Nordeste, tem os cangaceiros lá. Em que o Brasil era um Game of Thrones. Praticamente. E, cara, tem o Celton Mello fazendo um dos melhores papéis pra mim, da vida dele, que é o cara que fala toda hora. Eu não sei, só sei que foi assim, que é maravilhoso. E nós temos o final, que é praticamente um plot twist, que todos os personagens morrem. Caralho, é verdade. Eu conheço Que o bom. livro, né? Porque, porra, eu estudei no ensino médio aí, tive aula de literatura, então o professor, é claro, que passou textos, Auto Compadecida. E eu sei do final, mas eu tenho até hoje curiosidade pra ver esse filme. Me parece ser muito bom, questão de adaptação e filme, né? Tem uma última comédia aí, pra mim falar minha última comédia aí da noite. Eu assisti, eu não sei se o nome é esse, mas eu acho que o filme se chama Deus é Brasileiro, cara. Com Antônio Fagundes, que o filme é muito engraçado. E que Deus é Antônio Fagundes. Tecnicamente o Morgan Freeman brasileiro. E é basicamente a jornada de um rapaz do Nordeste levando Deus pra algum lugar, pra conhecer um cara lá, pra ser o sucessor dele. Porque eu acho que Deus quer tirar férias. Ou seja, tipo um filme do Jim Carrey, tá ligado? Todo Poderoso. Só que versão brasileira. Uhum. E é muito engraçado porque tem várias passagens muito boas, né? Tem um momento que ele tá no banheiro. Aí ele, porra, Deus tá cagando aqui do meu lado, porra. Deus tá cagando pra mim. Tem essas piadas no sentido clássicas, mas eu acho muito engraçado porque é um filme foda que tem toda a jornada. E no final das contas o cara que parecia ser o mais certo a ser Deus é um puta de um cuzão e tem reviravolta. É muito bom esse filme, além de ser uma comédia muito engraçada. Dá uma olhada, gente, Deus é Brasileiro. Então vamos mudar de parte. Eu vou começar com, pra mim, que é o melhor filme brasileiro, na minha opinião, que é Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus é maravilhoso, tanto em direção quanto em roteiro. O roteiro de Cidade de Deus é incrível, é realmente incrível. Ele conta uma história muito boa, e ele divide contando em partes de uma forma mais incrível ainda, cara. E realmente de uma realidade que é do lado da minha casa. Vocês não sabem, a Cidade de Deus, ela fica em Jacarepaguá, velho. Estamos do lado da cidade. Nós passamos na Cidade de Deus todo dia para ir e voltar da faculdade. Então você vê a história de um lugar em que você praticamente mora do lado, é fantástico. O Dadinho realmente existiu. Todos aqueles personagens realmente existiram e existiam do lado da minha casa. Isso faz parte da minha vida, o que torna ainda mais legal. E em terceiro, em segundo lugar... Nossa, idade é o caralho, né, porra? Meu nome é Zé Pequeno. Desculpa, seu Zé Pequeno. Velho, toda a trama do filme, toda a história realmente do filme, eu já vi esse filme umas 3 vezes já, e eu não canso de gostar desse filme. Esse filme é maravilhoso, todos os personagens são muito carismáticos, o próprio Dadinho, o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, esse filme é muito bom. Eu vi poucas vezes Cidade de Deus, eu lembro das partes icônicas e tal, mas eu sempre confundo esse filme com Acerola e Laranjinha, que eu não lembro qual é o nome do filme deles. Mas eu também era maneiro. É Cidade dos Homens. Um dos dois filmes, cara. Porque eu vi eles poucas vezes e eles têm uma linguagem muito parecida. Acho que deve ser o mesmo diretor. Eu não tenho certeza, mas não sei. É uma diretora. Eu sei qual é. É sensacional esse filme. É muito bom. Teve série na Globo, né, inclusive. Exato. Na verdade, a Globo praticamente é o que cria esses filmes, né? É o que cria, não. Mas é o que dá vaga, dá espaço pra esses filmes. É, os filmes de favela, né? A vida na favela. Exato. Seja em questão de ação quanto de drama, né? Tem um filme muito foda pra mim, é o meu filme favorito brasileiro, que é A Última Parada. Eu não lembro se é 147 ou 174. Acho que é 147. Ônibus 147 é muito bom. E é um documentário, né? Do Padilha. É uma história que aconteceu de fato, né? E nessa situação toda ele relata o que aconteceu, um caso, né, de um sequestro do ônibus, né, o 147 aqui no Rio de Janeiro. E ele dá todo um background pro cara, explica por que ele fez isso, o que ele passou, o que aconteceu, né? Não justificando, mas dando razão à atitude dele e o que aconteceu. Explicando um pouco o background da história do cara, né? Porque na verdade o cara é um sobrevivente do massacre das crianças de rua que aconteceu na Candelária, aqui no Rio de Janeiro também. Eu ouvia relatos, porque eu vi o filme com a família, né? Aí a galera falou, não, eu lembro que isso aconteceu, e esse é o momento que ele sumiu e tal. Era muito maneiro ver, foi ver esse filme, né? Ter relação com esse personagem. E ele já fazia parte do multiverso filmes de favela, porque se vocês lembram, no final, quem coordena uma operação pra tirar o sequestrante ali do ônibus é o Matias. É o nosso querido Matias. Exato. É o líder do BOP.
Tava ali dentro já. E puxando, vou até puxar agora, Marcelo, você que falou, vou até puxar. Falando de Matias, vamos falar de Tropa de Elite. Cara, Tropa de Elite, o que é Tropa de Elite, cara? Na moral, eu lembro da época que Tropa de Elite estava estreando nos cinemas, que foi o maior estardalhaço, porque contava a nossa realidade mais uma vez no Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, porque boa parte do filme às vezes passa na tela do tanque, Vamos ser sinceros. ou em várias outras favelas que Cara, o passam. Rio de Janeiro, o coração do Rio de Janeiro é Jacarepaguá. Ele fala da Zona Sul, fala Exato. Cara, a Zona Sul já passou, já morreu, tá enterrado, hoje é só lugar de turista. O centro do Rio de Janeiro é Jacarepaguá, Zona Oeste. Rio de Janeiro pode ser a cidade maravilhosa, mas também é a cidade das favelas, cara, que é uma realidade que é muito próxima à nossa, nós vemos isso todo dia, não tem como você desviar de favelas quando você tá no Rio de Janeiro. Então você vê filmes baseados nisso, você entende um pouco mais do que acontece lá dentro. Porque mesmo passando fora, mesmo você escutando histórias, mesmo você vendo as coisas, você não sabe a história por trás daquilo, você não sabe o que acontece lá. E, por exemplo, a gente conhece miliciano, a gente conhece traficante, mas você vê como realmente tudo aquilo funciona. A história de várias coisas que envolvem nisso, de como esses esquemas começaram, velho, é absurdo. O Padilha, inclusive, ele fala numa entrevista de que é tão real, é tão baseado em fatos, que quando ele lançou o filme, o Tropa de Elite 2, se eu não me engano, ele foi ameaçado de morte. E tentaram fazer um atentado no estúdio lá do lado do Jardim Botânico, que é o estúdio dele, a produtora dele, e tentaram matar ele lá, porque envolvia política, envolvia milícia. Então, cara, você vê uma parada muito real. E o Padilha, além de ter culhão de fazer isso, ainda criar um roteiro magnífico, que é brilhante, Tropa de Elite. O Capitão Nascimento virou realmente um herói, é o primeiro herói brasileiro, que é o Capitão Nascimento. E você vê tudo isso de uma forma tão real, cara. Você vê a história de um policial que tem mulher, que vai ter filho, que tem que largar aquilo, e depois ele desiste, porque a missão dele é maior do que aquilo, velho, em que ele sacrificou pela gente, ele sacrificou a vida dele. E pra quem não conhece o verdadeiro Capitão Nascimento, é só você ver o RJTV, que quando você vê aquele comentarista sobre as atividades policiais, ele é o Capitão Nascimento. Ele é o Capitão Nascimento. Além disso, ele aparece como Capitão Nascimento num documentário um outro documentário, se eu não me engano, do Padilha também, que ele conta toda a trajetória dele contra o policial, enquanto eu acho que ele ainda está começando no BOPE, se não me engano, não lembro, mas tem um documentário que ele está fazendo o papel dele mesmo, se é que a gente pode entender assim, que não é o Wagner Moura. Satisfação, aspira. Cara, assim, eu vou dar um pouquinho de relato pessoal. Eu já morei em algumas favelas, eu já frequentei algumas, e é interessante ver essa realidade sendo exposta, sabe? Eu via isso tudo de perto, bem de perto mesmo, cara. E a gente sabe que mora aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer zona, cara, qualquer lugar do Rio de Janeiro tem favela. E a gente vê como ele soube representar bem como é que é a atuação da polícia, a atuação dos criminosos, a atuação da milícia, de uma forma tão realista, que colocando ali o roteiro, né? Não foi simplesmente um filme só, um documentário sobre o que é o Rio de Janeiro. Foi uma história, de fato, a gente acompanha a trajetória do Capitão Nascimento e tudo mais. É engraçado você pensar que ele vira um herói, sendo que ele é uma representação do que todo ser humano, todo brasileiro queria fazer, né? Queria se tornar esse cara que usa da violência pra acabar com a criminalidade, bate na cara de maconheiro falando você que financia essa merda. Bate em político no segundo filme, cara, que é basicamente você colocar pra fora todo o sentimento que a gente sente todo dia. Então ele se tornou icônico por ser uma figura que representa todos os sentimentos do pessoal, né, da grande classe média e dos grandes brasileiros em boa parte, enquanto você também tem o lado da galera que de fato vivencia isso lá, né? A galera que é pobre, você vê o batismo, você vê o pessoal que quer sair dali, quer mudar de vida, ao mesmo tempo você vê as crianças também querendo ir pro crime, sendo influenciadas, ou mesmo querendo seguir, né? Porque isso é uma realidade. E como eu sempre falo, o meio que a pessoa vive influencia as decisões que ela vai tomar, as formas que ela observa, as referências que ela tem, tudo isso influencia e às vezes a pessoa também decide por conta própria. Então a gente vê isso nos filmes dele, e o primeiro filme é muito disso, e o segundo filme é mais de política, como você mesmo falou. O segundo filme não é tão bom quanto o primeiro, mas ele também é um puta filme, cara. É um puta filme cheio de crítica, mais pesado que o primeiro. E quem não ficou surpreso com a morte do Matias, velho? Eu não esperava aquilo.
Sinceramente, esse filme é sensacional. Ele quebra muitos tabus e mostra muitas coisas que muita gente não sabia, cara. Você, por exemplo, pra gente que era criança, adolescente de 12 anos e 13 anos, que sonhava em faculdade, mas não pensava em faculdade como algo realmente uma porta pra muitas coisas ruins. E aqui não, cara, nenhuma droga é boa. Se fosse boa, não teria esse nome. Então você vê que a faculdade é uma porta pra muitas drogas, assim. E é tipo um choque de Mas realidade. faculdade não, você vamos dar lá pros cavalos. É a nossa querida PUC. Ah, cara, mas a gente pode falar da PUC, mas as federais, as estaduais, a UFRJ, todas elas, inclusive a nossa, todas elas têm, cara. É uma realidade que eu não tô julgando as pessoas que consomem, não é o que eu tô falando. Mas pra gente que era criança, você viu uma realidade dessa que era tão fora assim, é um choque de realidade muito grande, entendeu? Você aprender a conviver com isso, que hoje em dia a gente convive com isso. Mas antes, quando a gente era pequeno, a gente nem imaginava isso. Pra gente era algo... é muito diferente você ter esse choque. Eu vi Tropa de Elite quando eu tinha 12 anos, 11 anos, e foi um choque pra mim, entendeu? Eu adorei o filme quando eu vi a primeira vez, foi bem legal. E tirando os filmes de ação, né, como esse, a gente também teve alguns dramas, né, como a gente tava falando antes. Teve recentemente um filme com a Regina Casé, agora lembrou do filme? Que Horas Ela Volta. Eu vi esse filme há pouco tempo e é incrível, incrível. Regina Casé está jogando todo o seu potencial naquela merda de programa chamado Esquenta. Ela é uma puta atriz que me dá raiva de ver ela no Esquenta, que é simplesmente um programa que não mostra nada. Um programa de merda. Desculpa, mas se você gosta. Mas é um programa de merda. É um programa ruim. É um programa que não tem nada a acrescentar, nada a mostrar. É incrível. Ela nesse filme tá animal. A filha dela, todo o drama dela da família, pra quem não sabe, o Que Horas Ela Volta é a história de uma mãe que saiu lá do Nordeste muito cedo, deixou sua filha lá pra outra pessoa criar e veio pra cá ganhar dinheiro, veio pra São Paulo, na verdade, ela veio pro Sudeste trabalhar como empregada. E ela praticamente, a mãe, ela foi trabalhar de empregada e ela praticamente criou a criança da casa, que é o garotinho, que a mãe era muito ausente, tudo isso. Então todo esse paralelo de ela cuidar de uma outra criança, mas a filha dela tá lá, e a filha dela vem pra cá, vem pro Rio de Janeiro, vem pra São Paulo, começa a conviver com a família dela, todo esse choque do pobre com o rico, assim, a história dos empregados. Eu já tive empregado, eu consegui enxergar um pouco de mim mesmo, até uma crítica, a gente mesmo se enxerga no filme, entendeu? E você vê como às vezes a gente é babaca, às vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo uma coisa errada, mas a gente tá. E velho, é incrível. Que Horas Ela Volta é um filme absurdamente maravilhoso. Por favor, vejam esse filme, que é um dos meus filmes favoritos nacionais agora, que é muito bom. Cara, essa realidade é mais um aí dos temas brasileiros sendo abordado, né? Cara, dava agonia vendo esse filme. Eu não cheguei a ver o filme todo não, porque eu tenho uma tia que trabalhou aqui em casa e é uma tia que eu amo muito e ela é doméstica e tal, ela já trabalhou aqui e já morei com ela e tal, e eu sei que o que ela passa, sabe? E a Regina Casé, ela fica muito igual a minha tia, cara, ela fica muito igual. E eu parecia que eu tava vendo o filme da minha tia, e eu sei tudo que ela passa, sabe? Eu conversava muito com ela e tal, e é bom ver isso sendo refletido, porque tem muita gente, como você mesmo falou, que às vezes é cuzão e não sabe, cara. Às vezes, por costume, por hábito, acaba fazendo esse tipo de coisa. E esse filme veio pra quebrar tabu, pra mostrar o que elas passam, que elas são tratadas às vezes como lixo, que elas fazem parte muito, muito, muito falsamente da vida da casa, sendo que elas são praticamente um objeto ali, que são tipo um cachorro ali, sabe, que serve só pra fazer o trabalho, vida escondida, come separado, enfim, é tanta coisa que ele fala sobre, que eu acho muito interessante. E ver a Regina Casé fazendo esse papel, cara, é sensacional mesmo, sensacional. E eu acho que pulando assim pros dramas, eu quero falar de outro filme que também é um pouco mais antigo, de 2010, que é As Melhores Coisas do Mundo. Você já viu As Melhores Coisas do Mundo, Marcelo? Já chega lá. Então, cara, hoje em dia eu me identifico mais com esse filme, mas quando eu vi na época eu não me identifiquei muito, porque é a história de um garoto da nossa cidade, mais ou menos de 15 anos. 15 anos, eu tenho 18. Nossa, é porque pra minha cabeça eu ainda tenho 15, gente. É um garoto da nossa cidade, basicamente, que ele começa a descobrir a vida. Ele começa
a sair um pouco mais. Ele tá no ensino médio, aquela fatídica época de todo adolescente brasileiro. E o pai dele se assume homossexual, vai se separar da mãe dele. E ele tem que lidar com tudo isso. Ele e o irmão dele tem que lidar com mais outros grandes problemas de adolescente, que é se apaixonar e muitas outras coisas. E tudo isso regado a uma trilha sonora fantástica. Inclusive, a trilha sonora mais marcante do filme é Something dos Beatles, que é incrível nesse filme. Na verdade, ela caiu como uma luva na trilha sonora, e esse filme realmente é muito bom. Eu não conhecia não, mas eu pretendo assistir, porque pelo que você falou eu já fiquei interessado, né? Essa vida adolescente, né? Ela é bem interessante sendo exposta no filme, porque a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. E varia muito de pessoa pra pessoa, como é que ela lida com esse problema e tal. Eu acho interessante. É problema, né? Essa fase da vida, né? Como todo mundo já tem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas é legal ver esse contexto tupiniquim brasileiro. Eu quero falar da primeira ficção científica brasileira. Pra mim, depois de Tropa de Elite, é o melhor filme do Wagner Moura. O Homem do Eu não Futuro. vi esse, mas ouvi falar. Diga lá, como é que é o filme? Cara, esse filme é animal. É muito animal. Cara, é um filme de viagem no tempo. O cara, ele é um bosta da vida, né? Ele tem dinheiro pra caramba. Ele não tem dinheiro pra caramba, ele é um cientista. E ele um dia resolve voltar no passado, numa festa de faculdade que ele teve, que foi a festa em que a garota que ele gosta deu um pé na bunda dele. E foi a época que a vida dele começou a desandar. Ele perdeu os amigos, perdeu muita coisa. E ele volta nesse tempo, e depois ele volta de novo. Aí vê que a vida dele tá uma merda, depois volta de novo. Aí tem tudo isso, tem toda essa trama. E cara, esse filme é animal. E além de ter esse roteiro muito bom, esse roteiro excelente, tem uma atuação muito boa do Wagner Moura. Como eu falei, pra mim é o segundo melhor filme dele. É dirigido pelo Cláudio Torres, e tem como a par romântica dele, que é a Aline Moraes, que também é uma puta atriz. E esse filme todo é excelente. Vejam o filme Homem do Futuro, que também tem como trilha sonora O Tempo Perdido, do Legião Urbana, que é outra música maravilhosa, que é uma das músicas mais icônicas da minha vida, assim. É uma música que me marca muito, e nesse filme também cai como uma luva. Tempo Perdido, Homem do Futuro. Agora você viu. Esse filme que eu vou falar, você viu. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... parte, né? Filmes de figuras importantes brasileiras, né, cara? Principalmente sobre cantores. Esse filme é muito bom, cara. Pra quem não sabe, Dois Filhos de Francisco é o filme da dupla sertaneja. Acho que foi da época que sertanejo poderia ser considerado uma música boa, que era Zezé de Camargo e Luciano, contando a história dos dois irmãos, do início do Zezé de Camargo, que ele perdeu o irmão, depois ele virou cantor solo, depois veio o irmão dele. E, cara, é muito bom esse filme. É muito dramático. O Francisco, que é o pai deles, é um personagem muito bom. E você vê que ele tá na criação deles desde o início, apesar de ser um pai rígido. Ele sempre foi um pai que lutou muito pela sua família, porque a história se passa no interior, é uma família que vive de subsistência praticamente, de vender o que ela colhe. E ver que ele não tinha condições, eram muitos filhos, você vê toda essa realidade, é muito bacana esse filme. Tem também outros filmes muito legais sobre a biografia de cantores brasileiros muito foda. Você tem o filme do Gonzaga, que é muito bom. Você tem o filme recentemente do Tim Maia, que tem o nosso querido Zapzone aí, eu esqueci o nome dele. Sim, é o Robson Nunes. Cara, fazendo grandes papéis. Enfim, é um filme muito bom também, brasileiro. E cada vez mais a gente tem várias biografias. Tem o próprio também do Cazuza, que eu achei muito legal. Em questão de documentários sobre cantores é muito bom, muito bom. O próprio filme do Legião Urbana também é muito bom, que é o Somos Tão Jovens. Então, falar desse... Olha, a lista de filmes de vocês já cresceu absurdamente. E se você, ainda depois de tudo que a gente falou, ainda acha que o cinema brasileiro é uma merda, vai estudar, cara. Pega um livro e vai ver de tudo de bom que já foi criado no cinema brasileiro. Desde as adaptações dos livros de Machado de Assis, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todos esses filmes, o próprio O Alienista também já virou um filme bem pequeno, mas ainda é um filme. São filmes brasileiros, mas são filmes muito bons, então pega pra ver, cara, que realmente vale a pena. Não joga fora o seu país, que tem muita cultura, tem muita coisa boa e vale a pena. Então não deixem de conferir esses filmes. Se você esqueceu de falar algum, deixa nos comentários aqui, tá certo? No YouTube.
E não deixe de conhecer a nossa página e nosso canal e tudo mais do Sala 2. Também semanalmente com podcast e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem ou não, avaliem e digam por que vocês gostaram ou não gostaram. E sugiram novos temas, exato, de podcasts. Nós com certeza vamos fazer o podcast de Preacher quando acabar, relaxa. Só falta o Marcel assistir agora. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, por ter visto a gente até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e valeu!